Ali não fica bem claro, mas ele teve que mudar umas 4 ou 5 vezes de país e teve que começar tudo de novo, né? A última vez foi nos Estados Unidos, em 1939. E você vê que a história pessoal dele também foi bem complicada, né? A mãe se suicidou porque o pai descobriu que ela tinha um caso como preceptor. Depois o pai morreu, provavelmente ligado a próprio suicídio da mãe, né? Então, eu sempre digo assim, quando o paciente, né, diz que está com problemas e tal, eu digo, olha, por exemplo, o Reich, com os problemas que ele teve, olha o que ele foi capaz de gerar, né? Isso significa que em todos nós existe uma capacidade de superar praticamente qualquer dificuldade que nos aconteça, ou qualquer trauma que podamos ter no começo ou ao longo da nossa vida, né? Para que essa força que é capaz de superar essas dificuldades e criar situações novas possa funcionar em nós, algumas condições são necessárias. É lógico que para aquela pessoa que teve um começo de vida mais tranquilo, melhor, mais amoroso, as coisas são um pouco mais fáceis, né? Para as pessoas que tiveram dificuldades maiores, por exemplo, crianças que nascem e têm que ficar em uma UTI, ou que têm partos difíceis, ou que depois a mãe não consegue amamentar. Quando a pessoa tem muita dificuldade no começo da vida, costuma ser um pouco mais difícil ela retomar a sua potencialidade de uma maneira completa. Mas existem formas de fazer isso, e hoje existem métodos e formas de poder ajudar essas pessoas, né? Eu vou mostrar um pouco primeiro o que a gente oferece, que é mais ou menos que isso está aí. Isso que a gente faz e tem feito nos últimos 25 anos, até um pouquinho mais, né? A organoterapia para adultos é a terapia normal de um adulto, né? Sendo feita dentro dos métodos e das ideias que a gente maneja, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho, né? E também organoterapia para crianças e para bebês que tiveram partos difíceis. A Ana particularmente desenvolveu todo um trabalho especializado em a recuperação de situações difíceis, em partos difíceis, em nascimentos complicados e tudo isso. Isso é algo bastante original, né? Isso não existe muito. Vocês sabem, só de falar que vai levar o bebê para terapia já parece uma coisa bastante esquisita, né? Como assim, bebê, terapia e tal? Eu vou falar depois por que o nome é organoterapia, ok? Daqui a pouquinho. Mas a gente tem tido resultados muito bons, no sentido de poder ajudar bebês, mães e famílias com esse trabalho, né? Que é baseado nessas ideias rurais, né? E a orientação para uma amamentação prazerosa também, porque nós valorizamos muito a amamentação como um instrumento de cura e de manter a vitalidade das crianças, né? Também tem um grupo de gestantes, grupo de orientação ergonômica, depois a Ana vai falar. Nós temos um trabalho que fizemos durante mais de 15 ou 16 anos com famílias, tentando acompanhar o desenvolvimento dos bebês pequenos até a adolescência e observando um pouco que resultados se poderiam obter trabalhando com este sistema de pensamento que nós temos. Então ela vai falar disso depois. E nós temos também nós oferecemos dois tipos de cursos. O curso de introdução à ergonomia, que dá uma visão geral da obra do Reich e também ensina um pouco a compreender as funções dos 7 segmentos, que vai descobrir
o fluxo da energia no corpo é detido, pode ser detido em 7 segmentos diferentes. E esse é o curso de introdução. E depois temos um curso de formação que dura 3 anos e meio e que provavelmente o ano que vem vai abrir uma outra turma, né? Isso para que você tenha uma ideia do que nós fazemos, o que nós podemos oferecer para você, se alguém se interessa. Tá. Agora, vamos falar um pouco então do que é a organoterapia. É lógico que eu vou fazer uma síntese, porque vocês veem a obra do Reich abrangeu um território enorme, desde as questões psicológicas até questões atmosféricas, cósmicas, etc. etc. Então eu vou falar agora da aplicação do pensamento do Reich no campo clínico, no setting terapêutico. Em geral se entende que a terapia reichiana, a organoterapia é terapia corporal, mas não é. A organoterapia ou a terapia reichiana usa técnicas corporais, mas é na realidade uma terapia energética. Por quê? Porque o princípio que guia o trabalho da organoterapia é como é que a energia funciona em cada indivíduo. E em cada indivíduo funciona de uma maneira diferente. Então, o central para a compreensão da organoterapia é aonde que a energia desta pessoa, que naturalmente deveria fluir e deixar ele bem, crescendo normalmente na vida, algo aconteceu nesse funcionamento que esse fluxo de energia foi detido em algum lugar e por alguma circunstância. E então, como poder recuperar esse fluxo de energia? Essa seria a função da organoterapia. Por quê? Porque nós acreditamos que se o fluxo de energia numa pessoa está funcionando de uma maneira livre, então a pessoa resolve seus problemas, a pessoa cresce, a pessoa tem uma vida razoavelmente feliz. Não é que vai estar, né, sempre tudo bem, porque a vida é cheia de dificuldades e problemas, mas a pessoa vai dar conta do recado. Vocês sabem, tem pessoas que mais ou menos dão conta do recado. Com dificuldades são coisas mais ou menos dão conta do recado. E tem outras pessoas em que o grau de dificuldade é maior, então muitas vezes podem precisar de apoio terapêutico, né? Então essa seria a ideia da organoterapia, liberar o fluxo de energia. Por quê? O que quer dizer isto de fluxo de energia? Primeiro vou falar outra coisa. Para o Reich, nós somos a junção de 3 elementos: energia, matéria e informação. Energia, é claro, né? O que é, né? Matéria, também. Informação é tudo o que nós recebemos como informação todo o tempo. Por exemplo, aqui tudo isso que eu estou recebendo, isto é informação. Então nós somos compostos desses 3 tipos de elementos. Agora, Reich diz assim: a vida, funcionando bem, é a pulsação conjunta de matéria e energia. O que quer dizer pulsação conjunta? Pulsação conjunta quer dizer que a matéria e a energia têm que funcionar pulsando juntas. Por quê? O que acontece, o que nós vemos hoje, principalmente em termos clínicos? Nós encontramos 2 tipos de clientes, ou de indivíduos. Existem indivíduos em que a energia não está completamente ligada à massa. Massa, matéria, ok? Energia, energia. As pessoas têm um sobrante de energia. Tem a gente chama muita energia livre. Como são estas pessoas? Que são hoje em dia, eu diria, a maior parte dos nossos pacientes. São pessoas que têm angústia, têm, às vezes, crise de pânico, têm muita ansiedade, ou têm muitas questões místicas. Tem muitas emoções.
Por quê? Isso pode parecer uma coisa arbitrária que estou dizendo. Mas, para nós, a emoção é, por definição, um movimento de energia. E um movimento de energia que não passa pelos canais da fisiologia tradicional. Não sei se deu para ver aí, mais ou menos, né? Mas a emoção é um movimento que vem do centro para a periferia, ou da periferia para o centro, e que acontece como se fosse no nosso corpo energético. E que não acontece só nos seres humanos, acontece em toda a matéria viva e em todos os seres vivos. Todos os seres vivos têm, apesar de não ter o desenvolvimento neurológico que nós temos, o fisiológico, tem essa coisa básica de ir para o centro e para a periferia. A energia se movimenta. Isso, a emoção para nós é isso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muitas emoções, o que está acontecendo? Essa emoção, ela não está ligada a uma estrutura, a matéria, ao corpo. Compreende? Então a pessoa tem emoções demais, ansiedade demais, angústia demais, ou então parte para o misticismo. O misticismo é também, de alguma forma, uma forma de trair a vida na sua potencialidade completa. Compreende? Por isso o Rai diz, pulsação conjunta, matéria e energia. Uma das formas, então, de traição à vida, ou de evitar a vida, é ter essa energia sobrante, flutuante, que vai causar todos esses sintomas. Então, existem formas, na organoterapia, de a gente melhorar esse desequilíbrio entre a energia livre e a energia de massa, para que a pessoa diminua esse tipo de funcionamento. E então, com o tempo a pessoa tem menos ansiedade, menos angústia, provavelmente vai diminuir suas questões místicas, ou pelo menos vai se ocupar das coisas místicas quando isto seja o produto do resultado de um desenvolvimento da sua vida e não como uma substituição dos conflitos que ele tem que enfrentar. Isso é muito comum na época, por exemplo, que os alunos terminam a faculdade e tal, que é um momento crítico, né? E que vai ter que enfrentar o mundo sim ou sim, de uma maneira ou de outra. Então, esse tipo de fugas e tudo é muito frequente nessa época. Né? Então, esse é um tipo de distorção, quando a energia não se liga à matéria. O outro tipo de distorção é quando a energia se liga demais à matéria. Então, a pessoa é sólida demais, não tem emoções nenhuma. É como se fosse, esse é o segundo tipo de paciente que em geral nos procura. Um paciente que a vida é monótona, que não sente nada, que nunca se apaixonou, que não tem um bom relacionamento emocional com os filhos, que nunca disse para uma mulher eu te amo. E esse tipo de estrutura significa o quê? Que a emoção está retida na massa, na matéria. E não tem energia livre como para a pessoa sentir coisas. Entende? Então, esse seria a outra traição à vida, ou outra fuga da vida que a gente fala, que é o materialismo. Né? O materialismo, o misticismo, o materialismo, né? Seriam as duas grandes maneiras de evitar a intensidade da vitalidade. E tudo que isso pode trazer de bom, né, na vida de uma pessoa. Agora, você vê, quando falamos de misticismo e materialismo, no nosso mundo hoje, por exemplo, estamos falando de quê? Onde estão os grandes movimentos em conflito no mundo nesse momento agora? Estão entre, diríamos, se manifiesta entre a sociedade mais materialista que existe, que são os Estados Unidos, e a sociedade mais mística que existe, que é a sociedade árabe, não é? Muçulmana. Você vê, para os muçulmanos, essa vida não vale nada. O importante está em outro lugar. Então não é muito problema. Agora, então, uma parte do mundo olha o mundo ou a vida dessa forma.
Outra parte, olha como se o interessante na vida fosse simplesmente você possuir objetos. São as grandes questões que a nível geral se planteiam hoje. Isso já Reich dizia isso há 70 anos atrás. Dizia o quê? Nenhuma nem a outra. Por que nós não podemos funcionar com nossa energia e a nossa massa de uma maneira equilibrada? Poder emocionar-nos, poder viver sem fugir. Então, essa é um pouco a ideia básica para que vocês entendam por que esse trabalho com a energia. A gente trabalha com a energia porque é ali manipulando ou mudando o funcionamento energético que você muda o funcionamento das pessoas. Por exemplo, vocês sabem, a forma de pensar de uma pessoa tem a ver com como a energia dela funciona. Se você pega mesmo as categorias psicanalíticas, por exemplo, um obsessivo, você vê, eles são todos muito parecidos, não? Por quê? Porque a energia dele funciona daquela forma. E se você vai investigar corporalmente, todos têm mais ou menos a mesma rigidez, mais ou menos o mesmo bloqueio, repetem mais ou menos sempre as mesmas coisas, de um ponto de vista parecido. Isso significa isso. Quando a energia está funcionando de uma maneira, a pessoa pensa dessa forma. Então, lógico que você pode ter muitas abordagens, mas a abordagem direta em cima de bloqueios corporais, às vezes, é o melhor. Não sei. Às vezes é o melhor. Ou o mais rápido. Não sei se é o melhor, mas é o mais rápido. Ou, por exemplo, uma histérica. Como pensam nas histéricas? Quase todas pensam mais ou menos parecido também, não é? Todas vão contar os casos amorosos, todo o tempo, não são muito interessadas no trabalho, a questão delas é sempre o amor, o que vai acontecer com a minha vida amorosa. Você vê, tudo mais ou menos parecido. Como a energia funciona, assim a pessoa pensa. Então, que contar como é que o Reich descobriu isso seria uma história muito longa, né? Porque ele descobriu simplesmente, ele olhava para as pessoas e via que, além das expressões psíquicas, a pessoa tinha uma forma concreta em que manifestava aquelas questões. E que essa forma estava no corpo, manifestada de uma determinada forma. Então, a primeira coisa que ele fez, que é a primeira parte da teoria do Reich, que seria a análise do caráter, né? Ele começou a fazer, ele dizia para a pessoa, você percebe que você tem uma coisa assim, você me olha com essa... A pessoa em geral nunca percebe. Então ele encontrou métodos em que agudizava isso, ou fazia o contrário, e a pessoa ia tomando consciência e essas coisas iam se dissolvendo, e de alguma maneira a rigidez do caráter psíquica também de alguma maneira ia se dissolvendo. Depois, com o tempo, ele viu que ele podia pedir para a pessoa fazer exercício, por exemplo. Ele pedia para a pessoa, por exemplo, assim, faz careta, e a pessoa fazia caretas assim. Aí ele dizia assim, não, mas faz careta mesmo. Então, como é uma careta? Uma careta, né? Isso é uma careta, né? Onde se move, é um movimento, se passa de uma coisa a outra, é um fluxo, né? Então, ele percebeu que podia fazer exercício com as pessoas. Então, pedia para a pessoa, faz isso, faz aquilo, faz assim com os olhos. Ele foi descobrindo toda uma série de métodos, a partir do qual, movimentando a energia através de exercício, ele conseguia que a energia se soltasse do bloqueio e a pessoa ficasse melhor. Na nossa maneira de ver, quando a energia se solta de um bloqueio, ela vai diretamente para a nossa energia criativa. Seja o que for, sobra para a energia criativa. A energia criativa, que nós chamamos de genitalidade, depois, se dá tempo, eu falo um pouco do que isso significa. Depois do Reich ter descoberto isso, ele descobriu que tinha também outro sistema. Ele podia, por exemplo, deitar a pessoa e pedir para ela respirar bastante. Se ela pedia para a pessoa respirar bastante, imediatamente algumas coisas começavam a acontecer no corpo das pessoas. Por quê? Porque ele estava carregando o corpo energético da pessoa. Então, onde havia problemas corporais, coisas começavam a aparecer. Então, começava a aparecer e ele começava a intervir.
Ele começou a tocar os pacientes. Tocava os pacientes aqui, fazia uma massagem lá, soltava um bloqueio aqui com a mão e o negócio funcionava ainda mais rápido. Compreende? Então, esse um pouco, não sei se vou responder ao que você perguntou. Ele primeiro fazia intervenções psíquicas, depois foi para a análise de caráter, que já era psicofísica, porque já falava da forma. Depois ele começou a fazer exercício para intervir no corpo, depois ele intervinha diretamente. Então o olhar do Reich passou da psicologia para a biologia. Então ele diz no final da vida dele que a terapia dele não tem nada a ver com a psicanálise, que é uma terapia biológica, ou biofisiológica, né? Mas o central aí é entender que como a energia de cada pessoa funciona é uma história particular de cada pessoa. A energia se travou de uma forma particular e desmontar isto é algo que requer uma arte específica de você poder determinar e localizar onde estão os problemas. Por outro lado, por exemplo, hoje em dia, como nós vemos, como terapeuta, você pode ter todas as técnicas. Como eu digo assim, um bom organoterapeuta tem que ter todas as técnicas. Todas. Quanto mais técnicas, melhor. Por quê? Porque cada técnica serve para alguma coisa específica e é ideal para tal ou qual pessoa. Então a organoterapia não é um sistema no qual você vai entrar e você então vai passar por um ritual de coisas que Reich inventou há 60 anos atrás. Não é que não sejam valiosas as terapias, as coisas que Reich descobriu, são muito valiosas, mas na época que Reich trabalhou, a maior parte das pessoas eram rígidas, era desse tipo, materialista, rígida, criados em famílias rígidas, compreende? Com estruturas familiares sólidas, tudo isso é praticamente raro você encontrar pacientes com essa característica. A maior parte das pessoas tem o contrário, falta estrutura, falta, vai chamar o bloqueio de coraça, né? Falta coraça na maior parte das pessoas. As pessoas não têm um funcionamento mínimo para trabalhar, para amar, para produzir, para criar filhos. A pessoa tem dificuldade para fazer isso. Isto que na época da Reich isso era uma coisa mais ou menos normal, as pessoas faziam isto normalmente, em outro formato social, né? Mas assim que é. Então, as técnicas que o Reich desenvolveu eram muito adequadas para fazer desbloqueio. Então, para aquelas pessoas que têm essa característica, então a gente vai usar as técnicas, diríamos, ortodoxas, mais características, mais clássicas da ergonomia. Para outras pessoas, nós tivemos que aprender outra quantidade de coisas para poder incorporar outro tipo de técnica. Então, hoje, muitas técnicas que a gente usa são destinadas a ajudar as pessoas a poder realizar as tarefas básicas mínimas da vida. Não é? Que seria trabalhar, amar, se quiser ter uma família, ter uns filhos, né? Ter um lugar social, básico. Então, entende o que eu digo? Quanto mais técnica, melhor. Não? Essa coisa da pessoa dizer, não, porque a minha técnica é melhor, isso eu acho uma palhaçada. Acho que você tem que ter recursos. Quanto mais recursos você tem, mais tipos de pacientes você pode trabalhar bem. Não é? Aliás, bom, alguém aqui trabalha já com pacientes? Alguns, poucos, ok. Então, o que eu ia dizer não sei muito, mas que é muito interessante quando vocês observam os pacientes que vão chegar a vocês. Algum dia vocês vão ver isso, então já serve para quando vocês estejam trabalhando. Não é qualquer paciente que vai procurar vocês. Os pacientes que vão procurar vocês são todos os pacientes que têm alguma coisa a ver com vocês. Ou com alguma coisa que você já fez na vida, ou algo que você sabe, ou tem os próprios problemas em diferentes graus, em diferentes coisas, entende? Há uma sincronia, uma sintonia entre você e a pessoa que te procura. E justamente por isso é que você, de pronto, é a pessoa mais capaz
de estar naquele momento exatamente ali para ajudar aquela pessoa. Isso é um fenômeno interessante que muitas vezes a pessoa não repara, né? Agora, vamos lá, falar um pouquinho mais. Mas não muito. Esse fluxo que a gente fala que está no corpo, basicamente, como é? O fluxo entra. Na cabeça, que é das 3 cavidades que eu tenho, é a que me liga com o mundo. Entradas. Essa aqui sou eu, e a terceira é a ligação com o mundo, saída. Então, o que nós temos aqui principalmente? Então, entrada de informação e entrada de alimentos. Alimento e informação, alimento. Então, entrada. Saída tem um fluxo, né? Entra por aqui, sai por aqui. Por aqui entra o mundo em mim, passa por mim, eu o transformo, etc, etc. E eu devolvo algo para o mundo, através do que a gente chama de genitalidade, que é como eu vou manifestar toda essa energia do universo que entra em mim de uma forma criativa. Por que de uma forma criativa? Bom, porque a essência de tudo que funciona no universo é essa energia criativa, que Reich chamava de sexualidade. Por isso, quando Reich fala em sexualidade, as pessoas se confundem, pensam que é sexualidade, sexo físico. Não é isso, Reich. Lógico que ele estudou isso, porque também é a manifestação da sexualidade é a manifestação máxima desta energia. Porque você vai fazer alguma coisa mais criativa do que você ter um filho, aonde? É impossível. Então, essa é a manifestação máxima. Mas essa força que mantém tudo isso funcionando no universo, e que foi a mesma que te deu a vida, é a que tem que se manifestar em você como criatividade para você continuar com essa vida para frente. Porque, na realidade, é isso que nós, de alguma forma, fazemos. Nós recebemos a vida, não é isso? Vem nossos pais, nossos ancestrais, e nós a passamos para frente. Às vezes de forma concreta e real, tendo filhos, ou às vezes deixando nossa marca na vida nas outras pessoas, que também é uma maneira de ficar e de criar. Né? Agora, esse é um aspecto da terapia, por exemplo, que hoje tem a maior relevância, né? Pelo menos para mim. Né? Também, lógico, eu estudei constelações familiares e tudo isso porque eu achei esse território interessante. Mas hoje em dia é muito claro para mim que se uma pessoa não consegue estar em acordo com seus ancestrais, vai ter muito mais dificuldades na sua vida para frente. Então, hoje em dia, eu trabalho muito isso como se fossem 2 fluxos que, de alguma maneira, se combinam. O fluxo de energia dentro do próprio corpo, com o fluxo dessa energia que ele vai ter que receber da sua família, e na qual, muitas vezes, também tem obstáculos, como se fossem coraças familiares ou bloqueios familiares. Por exemplo, não vou contar porque... Se você tem uma briga, por exemplo, eu tinha uma briga com meu avô, né? Uma bobagem que eu fiz, ele um dia me deu um sopapo, né? Sopapo, assim, uma cacetada, né? E eu fiquei zangado com meu avô não sei quantos anos. E há pouco tempo atrás, uns 10 anos atrás, e que eu vi que ele tinha que ter me batido mais, né? Porque eu tinha feito com modelo respeito à minha ancestralidade, era uma coisa enorme. Então, aí eu de alguma maneira fiz as pazes com meu avô. Quando eu fiz as pazes com meu avô, minha vida mudou completamente. Porque ele era uma pessoa rica, de sucesso, sabe? Tinha um potencial enorme, criou 7 filhos. Então eu vi que realmente isto é algo concreto, não é uma coisa, sabe, a energia não é uma coisa ilusória, a energia é algo concreto, e se você bloqueia na família, algo dessa energia você não recebe. Da mesma forma que se você bloqueia aqui no corpo, também essa energia não vai para a tua criatividade, para a tua possibilidade de estar no mundo de uma melhor maneira. Entende? Vou ter que parar, né? Tá bom? Para ter uma ideia mais ou menos. Ok? Depois a gente deixa aberto para as perguntas também, talvez a gente possa isso, a gente vai deixar o texto. Tem que levar.